Senhoras e senhores, boa noite. Aqui estou eu de novo para aquela nossa prosinha antes de ir para a cama. Eu não sei se vocês tinham esse costume em família, mas eu nasci numa casa assim, quer dizer, eu falo sempre, vim de uma estrebaria. Agora era uma estrebaria grande, chamada de Instância, no Planalto Gaúcho de Passo Fundo. E então tinha o casarão, nome herdado da época da escravidão, e que pegou lá pelo Rio Grande do Sul também a casa onde morava o dono da estância, era também chamada de casarão. E meu pai, como já tenho dito, era descendente da tribo de Judá, que era chamado os Leões de Israel. Então ele sempre, depois do jantar, aí dava aquela rodada de chimarrão. Chimarrão porque o jantar era quase sempre de uma picanha mal passada, com mandioca, batata, vinho daquela da colônia. E aí, antes da gente começar a pegar o rumo dos pelegos, a gente dormia em pelego, estendido no chão, tinha as camas, mas ninguém gostava de cama. Ele reunia, principalmente nós os homens, para dizer como é o homem no mundo. Então todas as noites era assim. Como judeu, ele começava explicando para nós o que era o dízimo, porque Moisés estabeleceu o dízimo. O dízimo era a poupança judaica. Então cada filho tinha o potezinho dele, naquela época não havia o porquinho, e botava ali 10% do que faturavam líquido, que era para a pessoa nunca ficar sem dinheiro. Porque no constitucionalismo de Moisés, Deus é aquilo que é produzido pela nossa inteligência em benefício do nosso desenvolvimento espiritual, junto com o dinheiro que supre o estômago e o amor do coração que nos faz todos irmãos, para que a vida se torne mais fácil e mais atraente. E aí então ele explicava por que quando a gente pegava uma certa idadezinha que começava a saber o que era dinheiro, já ele trazia o cofrinho e ensinava pra gente. De cada dinheiro que se consegue produzir com o suor do rosto, tira 10% e bota no cofrinho, que é para esse aí, faz parte
do Deus triuno que constitui o ser humano. O cérebro, o estômago e o coração. Do cérebro sai a racionalidade. O homem não é uma criatura instintiva, é um ser racional, espiritualizado. E aí então, quando está faltando nutrientes para o cérebro, ele avisa o estômago. E o estômago então atiça todos os órgãos do corpo e surge o instinto de sobrevivência pela sensação de fome. Mas aí o coração também entra em ação, advertindo sobre o mundo ao nosso redor. Que assim como nós estamos sujeitos a esses impulsos, temos de ver se o nosso próximo ao lado também não está, provavelmente esteja. Então nós saber tirar o pão da terra com o sol do nosso rosto. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isto é, não acumulando por egoísmo ou por desconfiança em Deus, de que amanhã Ele vai nos faltar como o alimento que nos deu hoje. Então, acumular. E o sentimento de fraternidade, de unidade da espécie, que é por ele que nós tornamos a nossa tarefa de sobrevivência mais fácil. E aí, como a racionalidade do cérebro não deve faltar nunca, os 10% do que se ganha para garantir a presença do dinheiro no contexto também não deve faltar nunca. E aí se tendo inteligência funcionando, dinheiro suprindo a nossa inteligência que provém de ideais, automaticamente nós somos levados a observar que ao nosso redor tem outros iguais a nós. E então por aí nós instintivamente despertamos a consciência de unicidade biológica. E começamos então a perceber que nós não somos únicos no meio de uma massa de iguais, mas nós somos todos um único corpo. E sendo um único corpo, somos também uma única mente. E sendo uma única mente procedente de um único Deus, somos um único espírito. E aí é claro que não podemos nos isolar dessa nossa totalidade. Até porque nem precisa chegar tão a fundo na nossa perquisição de consciência. Mas a própria vida nos mostra que
a composição biológica em todas as espécies viventes aqui neste planeta são totalidades genéticas. Deus não criou nada, como eu já tenho falado aqui. Deus estabeleceu o universo, a criação, cujo conteúdo são as galáxias, que começam na unidimensionalidade, bidimensionalidade. A Via Láctea está na tridimensionalidade. E é assim que ele se gera infinidade de deuses com ele na eternidade. Eu tenho muita dificuldade para entrar nesses assuntos, porque para mim é muito banal, muito simples. Mas pelas pessoas que depois me interrogam a respeito, eu vejo que para elas é bastante complicado. Não porque a humanidade não tenha grau de lucidez espiritual para compreender as coisas de Deus, mas porque as coisas de Deus aqui viram coisas de homens, não do homem a imagem e semelhança de Deus, mas do homem maligno, porque só o homem maligno é capaz de inventar mentiras para enganar seus semelhantes e ele viver dessa enganação. O homem espiritualizado em Deus, ele não faz isso, porque a constituição bioespiritual dele não o deixa fazer. Ele não consegue. Agora, as pessoas malignas, aqui elas têm procedência não em Deus, mas no diabo. Ou seja, são produtos da própria dinâmica de autoconstrução do universo, dentro do mesmo código genético que estabelece a espécie humana. E aí, essas prosas do meu pai nos ensinando, nos informando, e nós ouvindo, levava às vezes 2, 3 horas, porque ele costumava sempre repetir a prosa anterior, resumida, e dentro desse resumo da prosa anterior, ele acrescentar a prosa atual. Pelo jeito que o judeu grava isso na descendência de pai para filho, eu acho que é a melhor metodologia pedagógica para quem tem alguma coisa para passar aos seus semelhantes. Fica um pouco maçante, porque eu também fui estudando. Quer dizer, ouvir o meu pai, não. Nós tínhamos um prazer enorme de ouvir ele, porque aquela ligação sentimental do pai explicando as coisas para a gente se sentia honrado e se sentia valorizado pelo amor que ele demonstrava, porque se ele ensinava para a gente as coisas boas para a gente não errar, só seguir para frente, como ele dizia, então a gente não tinha dúvida de que estava diante de um pai que talvez no momento de nos gerar não pensasse em nós, mas depois vivia por nós, e ele viveu pelos filhos, minha mãe também. E isso molda o espírito da gente. É o corpo que o nosso espírito toma
no mundo neutrino quando o nosso corpo carnal não o suporta mais. E aí então, agora, como o peão da nação, eu me sinto na obrigação de fazer essas prosas antes do deitar. Com a minha nação, que se eu sou o seu primeiro peão, é claro que eu a amo e tenho confiança nela. E agora então, vamos abordar um assunto bastante delicado. Uma coisa que eu queria que vocês lembrassem sempre. Daqui para frente nós vamos ter uns 2 anos de vida bastante atribulada no âmbito da fraternidade, da tolerância, porque Jesus não está aqui para brincadeira. Ele veio para cumprir, ou seja, executar as sentenças que ele deu há 2000 anos atrás, quando instaurou a humanidade sob o processo de salvação. E uma das sentenças que ele me colocou em pauta para estar ofuscando a inteligência da humanidade a partir da minha nação é esta: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, de onde nunca deveríeis ter saído. Que ele proferiu para os homens de Deus, os homens que, junto com os políticos do diabo, completam o massacre da nação de Deus. Que a nação brasileira, ela não é produto da espontaneidade criadora da espécie humana. Ela é criação de Deus. Na terra da promissão, ele atraiu para cá todas as raças e aqui extinguiu as raças na raça brasileira. E quando nos inspirou a fazer a Constituição, ele a colocou como dogma da civilização brasileira, no artigo 1º, inciso 3º, com o artigo 3º, incisos 1º e 4º. Ali está bem clara a sentença de Jesus e o que é a civilização constitucional, econômica, espiritualista, religiosa que as mulheres brasileiras, deusas da criação como fontes da vida, instalaram no dia 19 de março de 1648, aliás, de 1964. 19 de março de 1964. Com a marcha da família com Deus pela liberdade. Evidente que Deus estava entre elas. E claro, as Forças Armadas, compostas de soldados, que Deus nas Escrituras Sagradas apresenta como seus ministros, equipados de arma,
para expurgar os maus dentre nós, para que os bons tenham paz, prosperidade e vida longa. E eles então fizeram da Marcha com Deus pela Liberdade o projeto de nação que a colônia, a população brasileira ainda não tinha. Apenas miscigenava aqui. Nesse projeto era difícil implantar esse projeto num percurso de tempo contínuo em uma população que ainda não entendia o que era uma nação e muito menos o que era política. A inquietação interna levou os nossos generais que conduziam o processo à preocupação pela paz. Não existe na face da Terra, em todo o seu percurso histórico, em nenhuma nação, forças armadas que se identifiquem mais pelo zelo à paz do que as Forças Armadas brasileiras. E o mundo vê isso, porque todas as missões de paz que a ONU determina aí pelo mundo são as Forças Armadas dando respeitabilidade militar ao Brasil. Eu fiz parte desse momento, de 1969 até agora. Então, se a Revolução de 64, ou seja, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que instalou o governo militar, se pode classificar como ditadura. Eu sou o ditador mais velho da face da Terra. Comecei em 69, estamos agora em 2021, imagine. E daqueles cruéis, porque o ditador cruel mesmo, ele não aparece em pessoa, ele aparece pela crueldade dele. E eu era a cabeça do regime, não que tudo eu produzisse. Talvez o general Golbery aproveitasse alguma coisinha da minha participação na equipe, mas ele nunca me excluiu dela. Então tenha eu fertilizado a cabeça do regime militar ou não, eu participei dessa fertilização. E então sou responsável por toda ela.
foi o que eu coloquei quando assumi a responsabilidade por tudo que tivesse de ser acusado no chamado regime militar. Porque os próprios princípios jurídicos da vida civilizada estabelecem que o verdadeiro criminoso não é o executor do ato imputável, mas é o mentor do crime. E nessa posição estava eu então. E permaneço nela. Como falei, pode eu ter lá uma palavra ou duas em tudo o que os meus saudosos generais executaram no regime. Mas eu sou responsável por tudo que eles executaram como membro da equipe que no comando do insubstituível general Goverino Couto Silva essa equipe produzia. E agora, vencido o segundo momento do ideário da Revolução de 64, que começou em 1985, quiseram o destino, ou não sei o que, ou não sei como, que eu resultasse o para-choque das Forças Armadas. O militar por excelência no processo histórico. Porque o militar não precisa usar uma farda para ser militar. Não precisa ter cursado as agulhas negras. Não precisa ser esse potencial intelectual que são os nossos generais. O militar é aquele que tem uma alma militar. É aquele que não sabe ser outra coisa, porque a sua vocação é militar. E esse tipo de soldado sou eu. Já usei farda, inclusive com muito orgulho e também profundo respeito. Eu até tiro fotografia e boto às vezes no Face aí, eu fardado. Porque agora eu sou um verdadeiro militar. Eu fundo o poder civil com a sua força militar na investidura que me colocou na presidência constituinte do Brasil. A nação brasileira é civil-militar, assim nascida no dia 19 de abril de 1648 no Monte Guararapes. Mas é a primeira vez na sua história que ela fundiu-se o poder civil com a força militar, que formam a soberania da pátria. Neste vivente aqui, sem campanha política, sem marketing, sem propaganda, porque até agora, depois de 3 anos e meio, presidente constituinte do Brasil, nem Brasília não me conhece. Por que não me conhece? Não é que o meu trabalho não tenha sido gigante, é sim. Basta desafiar quem queira
provar o contrário, que fui eu, este viventinho aqui, nas minhas Forças Armadas e na minha Polícia Federal, e mais ninguém no pedaço, que evitamos a Terceira Guerra Mundial no Brasil, que talvez já estivesse acabado com a espécie humana na Terra. Aliás, sem esquecer os procuradores da República de Curitiba e o doutor Sérgio Moro, verdadeiros heróis da pátria. E aí me coube então o encargo de encerrar o período de revolvimento da vida brasileira de 64 para cá, no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, no exercício direto do poder, emergido da instituição da intervenção constituinte no processo histórico, que nós tínhamos construído na Constituição para que não houvesse mais no Brasil revolução armada, golpe de Estado, deposição de governo, porque isso é que sempre impediu a nossa formação política. Então a Constituição acabou com tudo isso e habilitou ela da autodefesa e da legítima defesa da nação e da pátria, com a preservação do poder constituinte no poder constitucional por ele outorgado. Tivemos uns 2 ou 3 anos de injúrias pelo mundo sobre essa nossa Constituição, que hoje é usada como livro didático nos cursos de doutorado nas melhores universidades do mundo. Eu escrevi 52 livros, está por aí pelo mundo. Mas o que me responsabiliza perante a minha hombridade, o meu dever de honra e de caráter, é a participação que eu tive, cumprindo missão das Forças Armadas, como escriba deste livrinho. Sem presença como eu. Porque aquilo que vem de Deus não precisa ter embalagem. Aliás, não cabe embalagem nenhuma, porque o que vem de Deus tem o conteúdo de Deus, que o homem não inventou embalagem para ele. E a nossa Constituição aqui vem desse conteúdo, porque está aqui no preâmbulo dela. Sob a proteção de Deus foi produzido este livrinho. Como Moisés, quando levantou os 10 mandamentos, assim disse: recebi isto de Deus. Nós também, está aqui. Mas não fui eu que escrevi com os outros. Fomos apenas instrumentos da determinação divina sobre si mesmo, como foi Maria com o seu ventre, quando Deus, verdadeiro Deus, resolveu ser verdadeiro homem
para completar o seu propósito de povoamento da eternidade, onde só podem persistir com o absoluto outros absolutos absolutamente iguais uns aos outros e iguais a ele. Então ele tinha de se fazer verdadeiro homem, sem perder a sua originalidade de verdadeiro Deus. E nessa fusão, então, a espécie humana ascendesse à eternidade como absolutos, absolutamente igual à fonte que gerou a humanidade toda. Então, este momento podem achar arrogante, mas me coube a mim enfrentar. E eu tenho de me desincumbir, não perante plateias, não perante a humanidade, mas dentro da minha integridade de consciência diante de Deus. Porque é diante dele que eu vou subsistir a qualquer momento. E tenho então de ser digno da sentença que eu produzi contra mim na minha gestação espiritual aqui. Deus não condena ninguém. Cada pessoa aplica a si a sentença que ela produziu. E isso é um momento terrível. Dizem os mestres que estão lá em cima que dura, em média, 3 minutos a 4 minutos, quando a ânsia da morte, que a gente diz, perdura um pouco. Mas dizem eles, mesmo para a bem-aventurança, é um momento terrível. E eu agradeço demais o meu amigo, teólogo, quando disse para mim que se havia uma pessoa na face da Terra neste tempo que tinha por obrigação de estar todos os dias agradecendo a Deus pela oportunidade que tinha na vida, essa pessoa seria eu. No momento, tive uma certa dificuldade de entender, mas entendi depois. De fato, ninguém, mesmo aqueles que estão agraciados com a promessa de Jesus, de receberem a coroa da vida em 1,2 trilhões de dólares, que espanta a pobreza da face da Terra por 50 mil anos, segundo os engenheiros de finanças e de monetarismo, não tem o mesmo privilégio que coube a mim. Porque a riqueza que eu estou recebendo é a lapidação espiritual para, talvez em missão, logo após esta, eu ter um preparo mais adequado do que tive nesta que estamos acabando de implantar.
E então, ser grato a Deus é ser grato às pessoas que acreditam na gente e seguem conosco para o horizonte que estamos indo. Por isso, as guerras de Deus são quase que um escândalo para os homens. A miséria de Deus, quando Ele vem aqui para assistir a humanidade. E é evidente que Ele, sendo o chefe tão miserável, aqueles que a Ele se agregam são do mesmo jeito. E aí, há quase 4 anos, eu sou o presidente constituinte do Brasil, titular legítimo do salário de presidente, do cartão corporativo e do dever de gerenciamento dos orçamentos da União. Estou aqui no indigente, na dependência das pessoas que se agregaram a mim e me sustentam na tarefa. Uma tarefa que me ocupa as 24 horas do dia, de forma que eu não posso exercer a minha profissão particular. Se pudesse, eu não estaria na dependência de ninguém. Eu estaria ganhando e investindo na minha convicção de fé em Deus. Mas eu tive de suspender meu escritório. Está fechado. Vou trazê-lo para Brasília em seguida, porque na construção deste país, megapotência do mundo, o leque de trabalhos para advogados é imenso. Mas, se existe egoísmo nisso, me chamem de egoísta. Porque assim como eu não tive até agora a cooperação de ninguém, dezenas de advogados aprenderam a luta forense comigo, mas desapareceram. Todos, 80% dos advogados que estão aí, teriam muito que aprender comigo. Mas são aquilo que Jesus disse, sepulcros caiados, com título de escolaridade por fora, mas sem cérebro no crânio. Aí, fico nisso aí, de peticionamento eletrônico, nas mãos de juízes que a Corregedoria Nacional de Justiça os identifica como bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. E aí lembro da lição do meu velho pai. Filho, você escolheu o caminho da guerra. Lembre-se então que touro de briga vive com os calcanhares cagados. Porque é o boi roceiro, porque é a cerca ruim que deixa o boi roceiro.
num discurso curto e profundo e extremamente sábio, me disse que advogado eu tinha de ser. Eu era a cerca entre o direito e a má justiça. E nisso, eu era um guerreiro. E o guerreiro não pode se preocupar com propaganda. O guerreiro tem de ser exatamente aquilo que Deus é. Eu sou o que sou. Isto é, eu sou a minha convicção e o meu próprio horizonte. Se nós tivéssemos 0,001% dos milhares de advogados que temos aí, com a formação que o meu pai me deu, não foi a universidade, o Brasil certamente não estaria essa tragédia em que está, com 12 milhões de pessoas já exterminadas pelo o homicídio mais diabólico e cruel que a história humana registra. De até um vagabundo, miliciano, mentiroso, analfabeto, expulso do exército porque quis botar fogo no quartel onde servia para obrigar seus superiores a aumentarem o soldo, e esteja fazendo a fuliagem que ele faz aí. Li hoje no seu Twitter, já pedi informação aos órgãos próprios e ainda não recebi. Ele praticamente assumindo a chacina de Jacarezinho no Rio de Janeiro, dando a notícia de que a polícia já tinha identificado as vítimas e todos eles ligados ao crime. Querendo ele dizer, a justiça foi feita em benefício da sociedade. Não lembra esse demônio da vereadora que até hoje não apresentaram o culpado, Meirelle. Do seu subordinado nas suas milícias, Adriano. E por aí afora vocês vão ver o quanto é grande a ficha dele. E da sua amante, que fim levou? Vocês não estão lidando com agente de informação tupiniquim. Aqui está um profissional com quase 100 anos de cancho. Vivito da Silva. Sem medo de atentados, porque só aqui em Brasília, em 3 anos, passei por 2. E os 2 de índole fatal. No primeiro, levei 40 dias para o meu corpo eliminar o veneno, porque quiseram me matar envenenado. O segundo, me sequestraram por 9 dias e não pouparam tortura para me matar. Tanta certeza Jair Messias Bolsonaro e sua milícia tinha de que iam me matar, que levaram 20 mil reais em dinheiro, roupas, par de abotoadura e um pregador de gravata de ouro. Essa era a certeza que eles tinham de que eu não escaparia vivo.
Mas eu estou aqui. E não estou mais caminhando rumo ao poder. Eu já sou o chefe de Estado, magistrado supremo da nação, comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E para que a tragédia de bandidos que submete a nação tenha o seu momento final agora, eu estou assentado no socorro humanitário, do qual as Forças Armadas Brasileiras são partes. Não são as titulares, porque eu não precisaria de socorro humanitário se eu tivesse outra conduta, não das Forças Armadas, mas das cúpulas de oficiais superiores delas, que o saudoso presidente Geisel chamava de híbridos férteis. Aqueles que por vocação militar envergaram a farda, mas aí descobriram que sua verdadeira vocação era roubar a pátria. Não importa quantos concidadãos precisem matar. É esse Pazuello, é esse Walter Braga Souza Neto, esse Augusto Heleno e a caterva que forma com Bolsonaro. E que nada tem a ver com as Forças Armadas. Porque quem se ajunta a um bandido expulso do exército é igual a ele. É assim que o conhecimento que nos forma na escola nos ensina. Quem se ajunta a bandido ou a quadrilha de bandidos responde pelos crimes por eles praticados. E a sociologia penal nos alarga a visão jurídica com a lição. Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que nas respectivas investiduras de autoridade produzem a degeneração moral que os gera. E é o que nós estamos fazendo agora. Executando o ideário da Revolução 64, que lá na década de 70 estabeleceu ela em 3 períodos. O segundo era esse que se encerrou no dia 29 de dezembro de 2017, com a bandidagem terrorista no poder, como o ideário previa. O país reduzido a uma massa falida, sob o peso de um déficit econômico insuperável entre 7 e 9 trilhões de reais. E agora então nem se sabe para que rumo, para que altura vai esse rombo, porque Bolsonaro está fabricando dinheiro noite e dia para poder atender a folia dele aí, essa baderna que ele instalou. Muito boa para mim, para a nação ver que ele não é mais nada do que sempre foi: miliciano. Miliciano, bandido, insuflando as suas milícias com desafios
as instituições e até as próprias Forças Armadas, em que as reduz a deboche. Não tem ninguém que o siga. Vem essas lives deles com rua cheia de gente. Isso é tudo montagem, minha gente. Imprime real frio noite e dia para manter isso. Eu, se quisesse fazer, se eu tivesse dinheiro também, fazia. Porque a primeira manifestação que foi feita no Brasil foi em 2013, fui eu que fiz. Os 300 mil reais que eu tinha para custear meu escritório foi tudo nesse espetáculo. Foi a maior manifestação que aconteceu no Brasil nesses últimos anos de história. Onde tinha brasileiro em todos os cantos da terra, saíram para a rua. Mas o povo aqui ficou sem nenhum vintém, nem para comer. Agora imagine numa, eu virei indigente, esse homem está todo dia fazendo essas folias. Quanto de dinheiro ele estaria torrando se não fosse o coronavírus que lhe dá a base para fabricação de dinheiro falso. E aí enche o povo que está morrendo de fome já com dinheiro para eles saírem para a rua, mas mesmo assim não sai. Aqui em Brasília, para fazer uma manifestação, ele fica quase um dia todo andando de helicóptero por cima da cidade, filmando ajuntamentos de gente aqui, ali, depois lá no laboratório deles, eles juntam tudo aquilo e jogam aí nas redes. O apoio do Bolsonaro. Se esse mentiroso, crápula, safado, tivesse o apoio popular que ele disse que tinha, que tem, como é que ele conseguiu apenas 4.036 assinaturas no partido que ele lançou logo após a sua vitória de 57 milhões de votos? Se aquilo fosse verdade, no mínimo 5 milhões de assinaturas ele tinha arrumado. Porque não foi assim na pobreza, não. Ele jogou dinheiro pesado, caminhão por toda parte no Brasil, e nós seguimos todos coletando assinaturas. Coletaram 4 mil. Então não teve 57 milhões de votos nas urnas, não. Eu desafio o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas a me mostrar a verdade das urnas. Por que ele botou o exército inteiro a executar aquele golpe? O presidente do Supremo Tribunal Federal com um general na barba dele. E a presidente do Superior Tribunal Eleitoral também. E depois foram esses generais que compuseram a quadrilha de Bolsonaro na tirania oligárquica comunista, canibal, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos, que o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos impôs ao país. E não é verdade também que ele tenha esse apoio popular como homem de direita. Porque a massa que ele apresenta dessa gente não corresponde ao mínimo de sensibilidade humana que a gente tem para perceber quando está sendo enganado pela mentira
E o sujeito que nos engana é um bandido cafajeste. Ele veio como o mito Messias dos evangélicos. Como homem de direita, o enviado de Deus contra o comunismo. E no seu primeiro ano de apelido de presidente do Brasil, ele se abrigou aonde? Na China, do comunismo maoísta, canibal, terrorista. Exatamente o que ele implantou no Brasil. E confirma com a chacina de 28 pessoas no Rio de Janeiro. E eu já determinei ao seu companheiro miliciano, que é seu ministro da Justiça, a instaurar o persecutório institucional do Estado. Esta semana vence o seu prazo. E aí, a comissão que eu já criei, está só faltando instalar, vai instalar o persecutório institucional de Estado e nós vamos mostrar à nação os verdadeiros autores dessa chacina e quais os interesses que os moveram a isso. Porque ele se diz presidente do Brasil. Então não milita em favor desse ordinário a presunção de que ele seja tão burro de não saber ler a Constituição aqui, onde no artigo 5º está dito: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal que assim o considere. Está aqui, ó. Qualquer criança entende isso aqui. Então não é possível que um bandido que se diga presidente da República não entenda isso. Ele não precisa ter assessoria de sepulcros caiados, porque a própria inteligência dele faz ele entender isso. E aí, o relatório que ele anunciou pelo Twitter da polícia, dizendo que as 27 vítimas tinham ligação com o crime, não dá investidura à segurança pública, nem ao Ministério Público e nem à Justiça Pública, de serem fuzilados sem a sentença penal transitada em julgado e o auto de resistência à prisão nas mãos dos bandidos covardes, estrumes despencados às piores latrinas do inferno, se dizendo policiais, assassinando pessoas dentro dos barracos delas de madrugada, onde fuzilaram um menino sentado numa poltrona. E aí vem arranjar conversa só de bandidos, de sem vergonhas, de crápulas. Porque o bandido, quando ele tem um pouco de dignidade, ele não se expõe por coisas tão burras, tão banais como isso.
não houve resistência à polícia. Porque o policial que eles mataram, eu preciso que me prove que não foi os próprios policiais que mataram ele. Porque isso é comum dentro da polícia. Ou que explicação dão para a queima de arquivo que eliminou Adriano? Policial também. Assassinado por outros policiais. Qual era o envolvimento do Adriano com o crime? Pertencia às milícias de Jair Messias Bolsonaro. E se alguém tem de ser fuzilado por ter ligações com o crime, Jair Messias Bolsonaro está na lista, então, para esses policiais o fuzilarem. Porque ele não é apenas envolvido com o crime, mas ele é chefe das milícias piores que o Rio de Janeiro suporta. As quais ele mantém mandato há 28 anos, como legislador, dele e dos seus filhos. O que tem essa quadrilha para merecer tanta confiança política do povo do Rio de Janeiro, São Paulo, para onde eles se elegem eternamente, quando nenhum outro político no Brasil inteiro consegue fazer isso. Nem o Sarney não conseguiu. Jair Bolsonaro criou os filhos dele nas milícias e na política. O filho mais velho não tinha nem completado maioridade quando ele lançou o filho para derrotar a própria mãe. E o filho fez isso. Ainda era um moleque. E também não perdeu mais eleições. Isso tem explicação. Uma organização criminosa muito bem montada e com um cofre de sustentação muito recheado de dinheiro. E aí vem esclarecer um fato muito importante. Até que Jair Messias Bolsonaro se fez presidente do Brasil, os assaltos de caminhoneiros, os assaltos em lojas, os assaltos a banco não pararam. Tudo isso cessou agora. Porque agora lhes basta o assalto aos cofres públicos que Jair Messias Bolsonaro e seus filhos se ocupam nele agora há 34 anos, sem deixar rastro, explicando a lei do custo-benefício. Porque durante 28 anos como legislador, ele conseguiu aprovar um único projetinho de lei que o PT aprovou para ele, por interesse em manter a quadrilha toda. Senão tinha aquele membro da gangue que ia um dia ser investigado sobre a sua inutilidade. Então o PT ele aprovou um projetinho de lei, sem serventia nenhuma, presta para nada. Mas ele tem um projeto de lei aprovado na Câmara. 28 anos. Assaltando os cofres públicos pela modalidade de legislador, sem nunca ter feito uma lei, e assaltando os cofres públicos pela modalidade de capitão do exército, que nem é capitão do exército. Ele recebeu esse apelido por um equívoco da justiça militar.
Nunca, durante 34 anos, ele recebeu qualquer convocação das Forças Armadas para justificar o seu soldo de reserva. Um homem que não tem escrúpulos para fazer isso, teria algum escrúpulo de pegar a nação com tudo para ele destruí-la pelo roubo? Mas eu estou aqui para entender tudo isso. Não estou aqui para ser justiceiro, nem vingador, e nem mestre. Eu estou aqui para construir com a nação a pátria, que a Marcha da Família com Deus pela Liberdade instalou no dia 19 de março de 1964. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. O que há de crimes é da minha Polícia Federal e da Justiça Pública, que eu vou montar ainda. Está criado o Tribunal Penal Constituinte Brasileiro. A Comissão Constituinte para apurar dívida externa, apurar a chacina de Jacarezinho, apurar a morte ou o assassinato da vereadora Meirelles, apurar o assassinato de Adriano e apurar assassinatos e assassinatos, rede de prostituição, tráfico de droga, seriado no Palácio do Planalto e por aí afora. Será instalado nos próximos dias, sem alardes, sem holofotes, porque se eu tenho 60 anos de profissão nesse mundo e ninguém me conhece, também essa comissão vai cumprir o encargo dela, sem plateias, sem holofotes. O que o povo precisa é o expurgo da sua civilização, para que daqui para frente bandidos não assumam mais o governo do país. Muito obrigado. Deus nos abençoe e nos guarde.